Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molnar. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o planejamento aproximado da capacidade, ou alguns também colocam um planejamento grosseiro da capacidade, RCCP. Então, o que nós vamos ver nesse vídeo, pessoal? Eu, assim como os demais, eu separei ele em três grandes partes. A primeira nós vamos discutir sobre a estrutura do RCCP. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a lógica de cálculo do RCCP baseado em passos e em etapas para que você tenha o domínio metodológico completo de como fazer essa estrutura e que isso resolva qualquer tipo de dúvida que porventura você possa ter. E depois nós vamos tratar sobre um exemplo prático aplicado de RCCP. Então vamos lá, pessoal. O primeiro grande ponto que nós precisamos começar a entender é justamente onde está localizado o RCCP no meio dos demais elementos que compõem uma estrutura de planejamento, de programação, de controle de produção, de gestão de operações em si. E aí nós temos que, quando nós estamos elaborando o Plano Mestre de Produção, o MPS, o que nos acontece? O MPS é um planejamento na área de materiais em si. E o MPS tem uma entrada, um input que é de vendas e operações. Então, de vendas e operações em si. E o MPS ele faz em níveis mais agregados, mas ele remete ou ele libera para o MRP. Só que o que acontece, pessoal? Nós estamos fazendo nos materiais em si, só que nós precisamos nessa estrutura avaliar a nossa capacidade em si, ou seja, o planejamento de capacidade, não só materiais, mas de capacidade, ou seja, os recursos críticos, tempo padrão. Então, tudo isso ele é discutido no RCCP. E aí, o que ele tem, o RCCP, com os demais, com o RRP e o CRP? São siglas. Muitas vezes elas parecem um pouco complexas em si, mas elas são fáceis de nós entendermos baseado numa estrutura de etapa por etapa, como eu coloquei aqui no vídeo. O RCCP, pessoal, é um planejamento aproximado de capacidade. O nível que ele está alocado na estrutura que nós mostramos anteriormente é um nível tático. Tá? Então ele não é um nível estratégico ou de grandes agregados em si. Mas ele trabalha diretamente com o Plano Mestre de Produção, o MPS. Tá? E quais são as unidades de análise que ele trabalha em si, o RCCP? Com itens de produto final, ou seja, o nível 0, tá? Ou famílias reduzidas. O chamado nível 0 são os itens PAI, diferente do RRP que trabalha com mix médio ou famílias de produto em si. Famílias de produto, elas não trabalham com um item pai, elas trabalham com uma variedade, são famílias em si. E o RCCP, ele vai trabalhar com essa estrutura, com o produto final, com nível 0 em si. E a capacidade dele, qual é o tipo de capacidade? Ele vai nos fazer uma estrutura para análise de recursos críticos, de gargalos, horas por unidade, tempos padrão simplificados, taxa média de operação e grau de detalhe. Ele vai utilizar o que vem da lista de materiais e trabalhando, aí vai depender do seu ambiente produtivo em si, em média de 3 a 18 meses. E qual é o objetivo dele? É fazer uma validação rápida do Plano Mestre de Produção, do MPS, ajustes de mix e redistribuição de carga. Em geral, o RCCP ele vai responder a pergunta que é talvez a principal aqui no caso, se o MPS ele é viável em si para executar. Então essa é a fundamentação básica do RCCP comparado com os demais, tá? Comparados com o RRP e o CRP em si. Tanto para o RRP quanto o CRP, nós temos vídeos gravados sobre essas estruturas, assim como o MPS, o MRP e demais elementos aqui que envolvem administração de produção, gestão de operações e outras estruturas em si. Então vamos lá, pessoal.
Entendido esse comparativo básico, vamos dar uma trabalhada um pouquinho mais aprofundada nessa estrutura para consolidar quais são os objetivos desse RCCP. A primeira delas, pessoal, é verificar a viabilidade do MPS. Esse é o principal objetivo. Então, eu tracei uma estrutura de plano mestre de produção, mas eu preciso agora dizer se realmente eu tenho capacidade para executar isso. Ou seja, eu vou garantir que a capacidade disponível na empresa ela seja suficiente para atender as necessidades do item de nível 0 antes da execução do MRP. Tá? Então, antes da execução, por questão lógica, vem o MPS e o MPS é um input para o MRP. Então, é antes do MRP. Tá? Ótimo, é exatamente isso. Um outro ponto é apoiar ajustes no próprio MPS. Por quê? Porque o MPS ele trabalha em parceria com o RCCP. Tá? Então essa é a estrutura, permitindo revisões ágeis de quantidades, de produtos, datas de entrega, prioridades antes da sequência detalhada para o MRP. Eu não vou conseguir, pessoal, depois que eu chegar aqui no MRP, eu não vou conseguir estar fazendo essa estrutura, porque eu tenho outra aqui, que é o CRP. Tá? Então, o que vai me acontecer? Essa minha oportunidade já passou. Então, vai ficar uma estrutura que eu vou ter que trabalhar depois fazendo ajustes de forma informal ou desbalanceada para atender alguma coisa. Tá? Outro ponto de objetivo é fornecer a visibilidade antecipada sobre disponibilidade e capacidade. Ou seja, eu vou indicar onde há folga ou sobrecarga nos recursos-chave. Um outro ponto é subsidiar decisões de curto e médio prazo, como realocação de carga entre centros produtivos, uso de hora extra, contratação temporária ou necessidade de terceirização pontual na minha estrutura produtiva em si. Um outro ponto extremamente importante também é, por lógico, evitar planos inviáveis, ou seja, se é para verificar a viabilidade do MPS, eu vou evitar um MPS inviável. Por quê? Porque eu vou fazer uma checagem, uma conferência preliminar que impede que o MRP seja rodado sobre um MPS impossível. A pior coisa que tem para quem trabalha na área de PCP, pessoal, é rodar algo impossível, tá? E muita empresa faz isso. O que quer dizer impossível, pessoal? A equipe sabe que aquilo vai dar problema, então o que ela faz? Ela fica apagando incêndio no contexto produtivo de chão de fábrica, alocando um e outro operador de máquina, realocando hora extra, fazendo uma subcontratação, atrasando entrega, e aquilo sempre é uma bagunça em si. Então essa é a estrutura para evitar os planos impossíveis em si. Tá? E por fim, permitir simulações rápidas, é o famoso IC, tá? Avaliando impactos de mudanças no mix, variações de demanda ou ajustes nas premissas de capacidade. Então, entendido esses objetivos do RCCP e a posição na estrutura hierárquica dele, que foi colocado nessa imagem aqui, tá? De médio prazo em si, o que nós precisamos avançar agora, pessoal? Para a lógica do cálculo. Tá? Para a lógica do cálculo, para nós termos aqui o entendimento de você extremamente objetivo. Essa é a ideia lógica aqui também do vídeo em si. Então, eu vou trabalhar 7 pontos, a lógica geral de cálculo do RCCP. O primeiro deles, pessoal, a primeira etapa é selecionar os recursos críticos. O grande ponto do RCCP, pessoal, não é testar tudo ao mesmo tempo, mas é selecionar aquilo que é crítico ou um recurso crítico na estrutura do produto e da capacidade para que eu faça esse impacto, para que eu avalie o impacto, ou seja, eu vou identificar quais recursos produtivos têm maior impacto no atendimento do plano. E isso quer dizer o que, pessoal? Pode ser, eu vou listar departamento, máquina, uma célula de produção, centro de trabalho ou um recurso que eu queira avaliar. E para cada recurso eu vou marcar, tá?
aqui um positivo ou um negativo nas colunas que fazem sentido. Tá? Eu posso colocar números também. Isso vai de cada empresa, de cada critério, de cada gestão. Cada um tem a sua estrutura de fazer a sua avaliação. Quanto mais marcações um recurso tiver, maior a probabilidade dele ser classificado como crítico. Então eu tenho uma coluna também, que é a chamada coluna outros, que ela pode colocar a ociosidade muito cara, restrições de qualidade, formas de operação contínua, restrições legais ambientais, operações manuais específicas. Então, qual é a tabela, pessoal? A tabela é essa aqui, ó. Aqui, selecionar os recursos críticos. E eu tenho lá, na minha estrutura, eu vou elencar os recursos e eu vou descrever. Isso aqui é uma sugestão de tabela. Um gargalo, difícil subcontratação, é sensível a variações no mix de produtos. Eu preciso de uma ferramenta especial, difícil reduzir a carga. Eu tenho um setup longo e outros. Tá? Então eu posso ter tantos outros elementos aqui de variações em si. Eu tenho que fazer esse cruzamento. Então aqui eu vou ter o recurso 1, gargalo, eu tenho algum problema ou não? Então eu vou ir marcando o que eu acho que tem nessa minha estrutura. Entendido essa primeira etapa, pessoal, a segunda etapa, tá, é determinar o tempo padrão por unidade. Você veja que na primeira etapa, muitas vezes parece simples de fazer a marcação e de ir lá isso aqui é um recurso crítico. Mas, na verdade, pessoal, eu preciso ter um domínio muito grande da minha produção, da minha estrutura em si. Por quê? Porque a partir disso eu vou ter um elemento refinado. Eu vou escolher algo que realmente é crítico na estrutura. E o pior dos mundos no RCCP é eu escolher o recurso crítico errado. Porque se eu tenho um recurso crítico errado, eu vou ter um RCCP errado. Então eu não vou estar avaliando algo que é crítico para a capacidade. Eu vou estar avaliando algo que justamente não é crítico. E eu vou ter resultados que o que vai acontecer? Ele vai me enganar esse resultado. Ele vai me trazer uma avaliação errada da estrutura. Então eu preciso entender muito bem o item 1, porque se eu errar no item 1, eu vou ter um tempo padrão por unidade inadequado. Então, para cada item do MPS, pessoal, eu preciso levantar o tempo padrão de produção consumido em cada recurso crítico. Em cada recurso crítico. Isso aqui, ó, pessoal, é recurso crítico, tá? Você tem que pegar essa estrutura. Isso pode incluir o quê? Um tempo de processamento, um tempo de setup, que é distribuído por unidade ou por lote, tempo de movimentação, se for relevante. E você pode ter uma saída do tipo item, recurso crítico, tempo unitário, hora por unidade e tempo de setup. Mas isso, o tempo padrão por unidade, isso aqui é um exemplo de linhas que podem resultar na sua estrutura. No exemplo prático aplicado, nós vamos ver essas etapas aqui, como elas são trabalhadas em si. Um outro ponto, pessoal, é por lógica, como nós estamos trabalhando o RCCP e é focado no MPS, o RCCP, nós precisamos conhecer sobre o MPS. Então, eu preciso extrair do MPS as quantidades planejadas por período. Então, eu tenho lá o período, o produto A, o produto B, o produto C e assim sucessivamente. E esse RCCP ele vai ser calculado linha a linha sobre este plano em si. Tá? Depois, pessoal, estruturado esse ponto, vamos lá para a etapa 4. E o que nós vamos fazer na etapa 4? Nós vamos calcular a carga de capacidade, a carga por período. Tá? Eu coloquei aqui carga de capacidade. Pode ser carga por período. Tá? Então, para cada produto que eu tenho do MPS e cada recurso crítico, então tenho dois, o produto e o recurso crítico para este produto em si, eu posso obter a carga de capacidade pelo período. Então tem a carga, que o que é? É a quantidade programada no MPS vezes o tempo unitário do recurso crítico. Então essa é a carga. Agora, se houver, pessoal, e isso é importante, se eu tiver algum setup na minha estrutura para fazer qualquer atividade relacionada a setup, eu vou fazer um somatório aqui, ó, eu vou somar. Então, mais o tempo de setup, tá? Por quê? Porque a carga total, ela tem que incluir essa estrutura de setup. É muito importante eu saber
se tem setup nessa minha estrutura que eu estou trabalhando. Então, a saída da etapa 4 é o período que eu estou fazendo, o produto, o recurso, o que, quantidade programada, o tempo unitário, setup, e aí sim eu vou multiplicar e vou chegar na carga por hora em si. Feito isso, pessoal, o próximo ponto, a etapa 5 é, eu vou somar a carga total para cada recurso crítico. Então eu vou somar todas as cargas dos produtos que passam por cada recurso. E eu vou ter uma tabela razoavelmente neste formato aqui. O período, um recurso crítico e uma carga total. Isso aqui vai revelar a demanda de capacidade por período em si. Tá? Depois disso, pessoal, eu vou para o item 6, para a etapa 6, e eu vou comparar a carga total com a capacidade disponível. Então, eu comparo o que precisa, a carga total, com o que eu tenho disponível hoje, na minha estrutura, ou naquele momento, ou naquele período que eu estou trabalhando. E como é que eu obtenho a capacidade disponível, pessoal? Tá? Para cada recurso crítico, eu vou obter a capacidade disponível pelo meio de quê? Aqui é a capacidade disponível, pessoal. São as horas realmente disponíveis, vezes o número de máquinas, vezes a eficiência. Um dos termos mais complexos de se analisar, pessoal, no ambiente produtivo com vários mix de produtos em si, várias famílias em si, é a eficiência daquela estrutura. Eu tenho vários formatos de avaliar a eficiência em si. Tá? O principal ponto é de eu conseguir ter um parâmetro adequado de eficiência e que ele reflita o momento que eu estou avaliando, não estudos de passado muito longe, vamos dizer assim. Tá? Eu tenho a eficiência do ano passado, mas essa carga aqui de eficiência já faz mais de 10 meses, pessoal. Pois são coisas complexas de fazer análise. Tá? Então eu prefiro dizer que não uso esses parâmetros de eficiência em si. E eu vou fazer a comparação. A folga dividido por ociosidade em si é a capacidade menos a carga. Tá? Então, essa é a minha estrutura, ou folga ou ociosidade que eu tenho na minha estrutura. Então, capacidade e menos a carga. E eu vou classificar esse período por capacidade adequada, por uma leve sobrecarga ou sobrecarga significativa, que é o plano inviável em si. Na verdade, até no item atenção, dependendo da estrutura hierárquica que está colocado no planejamento estratégico, eu vou ter que avaliar isso, tá? O que é um e o que é o outro. Aí que eu vou ter que trabalhar nesse ponto, tá? Então eu tenho, pessoal, uma saída ou a tabela para esse ponto, que é o período, o recurso, a carga, a capacidade e a folga sobrecarga em si, tá? Então, a partir disso, o último ponto, a etapa 7 aqui, eu vou identificar os possíveis gargalos e eu vou definir ações corretivas. Não adianta eu só definir identificar o gargalo, mas eu tenho que identificar ações, definir ações para corrigir aquele problema que eu estou encontrando na minha linha naquele momento. Então, 3 itens aqui, pessoal. O primeiro deles é identificar períodos críticos em si. Tá? Então, períodos com excesso de carga, recursos críticos que se tornam gargalos, se a sobrecarga é pontual ou é recorrente. Tem alguns casos, ela é pontual, no mês 5 ele apresentou uma sobrecarga, mas depois não tem mais problema. Só que agora no mês 5, no mês 6, no mês 7, no mês 9, 10, sempre tem recarga recorrente. E aí, fechado esse primeiro ponto de identificar períodos críticos, nós vamos partir para avaliar a viabilidade do MPS, porque é justamente isso que nós temos, o SCP e o MPS. E nós vamos colocar se o MPS é factível, tá? Se o plano está dentro da capacidade, ou se há sobrecargas. Aí, claro, uma classificação mais teórica seria inviável, mas a grande questão é preciso de ajustes em si, nesse MPS. E definir ações corretivas, caso for necessário, no MPS ou nos recursos, reprogramar ordens para períodos com folga, aplicar hora extra, turno adicional, redirecionar carga com recursos alternativos, dividir lotes para suavizar o fluxo,
ajustar sequenciamento ou lead times, em geral. Então são várias, tem outras estratégias na área da produção, de engenharia industrial, que é possível de trabalhar para definir ações corretivas em si. Bom, então fechado, pessoal, essa bloco 2 aqui, tá? Nós vamos agora fazer um exemplo prático aplicado nesta parte aqui. E aí o que nós temos aqui, pessoal? Vamos começar a entender o seguinte nessa estrutura aí. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro ponto, selecionar recursos críticos nesta parte, que é o seguinte: a fábrica identificou que o centro de usinagem CS1 é o gargalo do sistema. Tá? E nós podemos colocar como centro de usinagem, não há problema nenhum nisso, pessoal. No RCCP, avaliamos apenas os recursos que podem limitar o MPS, pois eles determinam a viabilidade do plano. Então aqui é o grande ponto, pessoal. Você vai ter que ter, ou muitas vezes baseado na sua experiência, ou baseado em dados quantitativos, resultados de avaliações, você vai encontrar lá qual é o recurso crítico, a estrutura crítica na sua produção, o gargalo do seu sistema em si. O pior dos mundos, pessoal, é algumas empresas que tudo é crítico, tudo é gargalo. Então nós não temos um problema, não é um gargalo de um recurso, o sistema é um gargalo em si. E aí, o que nós vamos ter que fazer, pessoal? Aí adotar, já sai um pouco da estrutura do vídeo, mas nós vamos ter que adotar outra estrutura aí para gestão mais lean, aplicação de ferramentas, reavaliação toda da estratégia da empresa, tá? Mas é só para você avaliar esses contextos em si, tá? Então tem lá, identificação do recurso crítico do RCCP. Recurso crítico, o centro de usinagem, CS1, centro de usinagem. Por quê? Ele tem alto tempo de ciclo, fila constante, alto custo e pouca alternativa. O RCCP será feito apenas para o centro 1. Tá? Somente ele, pessoal. Poderia fazer para outro? Poderia, mas aqui como um exemplo em si, vamos estruturar somente para ele em si, e aí depois você pode usar para qualquer outro centro em si, para qualquer estrutura, gargalo crítico que você tenha. O próximo ponto é definir os tempos por unidade, os chamados tempos padrão em si. Então, o que nós temos? Isso aqui veio lá da engenharia, os tempos no recurso crítico conforme a tabela 2. Então, nós temos lá o produto A, o produto B. Uma é a usinagem do corpo e outra a usinagem da tampa. O tempo unitário, hora por unidade, 0,10 horas, 6 minutos, ou 0,15 horas, 9 minutos. E o setup, pessoal, o setup por semana, hora por semana, 1 hora tanto para um quanto para outro. Eu estou simplificando, assumimos um lote por semana por produto, resultando em um setup por semana por produto. Só para nós deixarmos essa estrutura aqui, lembrando, o setup vai fazer um somatório depois, então mais 1 hora nessa estrutura aqui, mas é só para nós simplificarmos a estrutura. Para cada empresa, para cada contexto, ela tem um tempo diferente. Tá? Então, só para ficar essa observação aqui. Feito isto, pessoal, etapa 3, eu vou extrair o MPS, o Plano Mestre de Produção. Ou seja, o Plano Mestre semanal, quantidades a produzir, não a demanda em si. Tá? Então, eu tenho lá, na semana 1, eu tenho do produto A 100 unidades e do produto B 50 unidades. Assim sucessivamente, do 2, do 3 e vamos fechar no 4. Então no 4 tem o produto A 160 unidades, no B 80 unidades em si. Então eu extraí de uma forma bem geral, pessoal. O MPS, até porque lembra, o RCCP é um planejamento grosseiro da capacidade em si. Então eu estou usando também estruturas nesta linha em si, porém com o recurso crítico sendo analisado. Agora, o próximo ponto, pessoal, é calcular a carga, as chamadas horas necessárias. E como é que nós calculamos a carga para cada produto em cada semana? A carga é a multiplicação da quantidade vezes o tempo unitário mais o tempo de setup. Tá? Não é multiplicado, é somado. Então, o que eu tenho lá, pessoal? A semana 1, a semana 2, a semana 3 e a semana 4.
Para cada semana, pessoal, eu tenho a rodada dos produtos. Do produto A e B, do produto A e B na 2, do produto A e B na 3 e do produto A e B na 4. E eu tenho as unidades de cada um, A e B, para cada semana, tá? Para cada semana em si. E eu vou ter lá o tempo unitário do produto. Lembra, o produto A tem um tempo unitário, o produto B tem um tempo unitário. Ele não mudou, pessoal. E é porque mudou a semana, o produto em si, o tempo unitário, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Tá? E aí nós temos para todos itens aqui, os produtos A, B, na semana 1 a 4, o mesmo item de setup, o mesmo tempo, 1 hora para todos eles. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos usar a nossa equação aqui, que é a multiplicação da quantidade vezes o tempo unitário mais o setup. Então, nós vamos multiplicar lá, ó, 100 vezes 0,10 mais 1. Tá? 100 vezes 0,10 mais 1. Então, nós temos 11. Tá? E esta equação, pessoal, nós aplicamos para todas. Então, nós temos 11, 8,5, 13, 10, 15, 11,5, 17 e 13. Tá? Para todas elas, para as 4 semanas que nós estamos colocando. Fechado isso, pessoal, o cálculo das horas necessárias para os produtos A e B por semana, o que nós vamos fazer agora? A soma. Vamos somar as cargas por período. Então, a demanda total de capacidade. Então, nós somamos as cargas de A e B em cada semana. E aí, o que nós vamos ter? Na semana A, o que era? A carga do A, 11 horas. A carga do B, 8,5. Tá? Então, onde é que estava isso aqui, pessoal? Aqui, ó. 11 e 8,5. Depois, 13 e 10, 15, mais 11,5 e 17 mais 13. Então, está aqui, ó, para cada um delas. Ó, 13 mais 10, 15 mais 11,5, 17 mais 13. Então, nós vamos somar todas elas aqui, ó. Então, vai ter o somatório e nós vamos ter a carga total daquele centro de usinagem CS01, hora por semana. Então, 19,5, 23, 26,5 e 30. Tá? Então, a soma dessas cargas dos produtos em cada semana, ela representa a demanda total de capacidade do recurso. Ou seja, o quanto ele vai demandar de capacidade, tá? Por recurso em si. Bom, feito isto, pessoal, essa etapa 5, agora o que nós precisamos fazer é a capacidade comparada com aquela disponível que nós temos, ou seja, a capacidade efetiva do recurso CS1. Então, nós temos lá uma máquina, aí vem 8 horas por dia. Tá? O que é 8 horas por dia? Pessoal, é um turno. Tá? É um turno. E nós estamos colocando que o nosso turno são 8 horas. Nós poderíamos colocar 2 turnos, então 16 horas ali na estrutura. E aí você ia melhorar muito mais essa estrutura. Você ia ter muita folga na sua estrutura, mas é um exemplo. 8 horas por dia, uma máquina. E nós trabalhamos 4 dias na semana. Então, 8 horas por dia, 4 dias na semana, 32, tá? 32 horas por semana. É a capacidade bruta, tá? É a capacidade bruta. Só que nós temos a nossa eficiência de 80%. Então, na nossa capacidade, nós conseguimos render 80%. Então, a capacidade efetiva nossa é o 32, aqui, 32 são horas por semana, vezes a nossa eficiência de 80%, 0,8, que vai nos resultar em números arredondados, pessoal, 26 horas por semana. Só para deixar o número 25,6, nós arredondamos para 26, tá? Só isso aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, na tabela 6, nós vamos fazer a comparação entre a carga requerida, o que ela demanda, e a capacidade disponível. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, na primeira semana, qual que era a carga total? Era 19,5. Qual é a capacidade que nós temos efetiva hoje? 26. Então, nós vamos fazer a utilização. Qual percentual que nós estamos utilizando dessa capacidade efetiva em si? 19,5 dividido por 26 resulta em 75%. Em geral, essa é uma situação que nós temos folga de capacidade em si ou de utilização. Tá? Nós estamos utilizando razoável, 75%, mas nós temos folga em si. Tá? Poderia utilizar mais aí. Tá?
Agora, na semana 2, nós temos lá carga horária total 23 horas, a capacidade 26, então 23 por 26, 88% aproximado, quase cheia, tá? Uma situação quase cheia. A semana 3, nós temos 26,5 e nós temos capacidade de 26 horas, capacidade efetiva. O que nós temos aqui, pessoal? 26,5 dividido por 26, nós temos 102%. Nós temos uma sobrecarga leve, tá? De 0,5 hora. Tá? 0,5 hora. E na semana 4, carga total 30, capacidade 26. Então, 30 dividido por 26, 115. Nós temos uma sobrecarga forte, 4 horas em cima. Então, o que nós vamos ter que começar a trabalhar? Pessoal, aqui está ok, tá? Quase cheia, também está ok. Nós temos um ponto de problema em sobrecarga leve, se for o caso, tá? E sobrecarga forte em C, tá? Então, vamos lá. Agora, nessa estrutura, nós vamos identificar esses gargalos e também nós já estamos indo para o final aqui e ajustar o MBS. Então, gargalos identificados, pessoal. Na semana 3, pequena sobrecarga de 0,5, ainda gerenciável, porque foi feito, pessoal, um arredondamento, na verdade, tá? Era 25,6 aqui, vamos tirar isso, 25,6 foi para 26, tá? Ele ficava aí razoavelmente, aí, tinha um pouquinho mais de sobrecarga aí, tá? 0,5, talvez uma hora a mais, aí. Mas isso é gerenciável, tá? Fazer algumas adequações, trabalhar um Kaizen, dar uma apertadinha num programa 5S, de uma TPM, algumas avaliações aí que nós podemos fazer e é possível de gerenciar essa semana 3. Agora, a semana 4, pessoal, semana 4 é uma sobrecarga relevante. O plano não é factível em si, apenas com a capacidade atual. Nós podemos, pessoal, rodar ciclos Kaizen, várias estruturas de treinamento, podemos, pessoal. É possível de testar isso. Só que o que acontece, pessoal? Um ponto importante, se você observou aqui, ó, é que nós estamos com uma eficiência 80%, ela não é tão grande assim, pessoal, tá? Então, o que é isso? Nós talvez podemos pensar em melhorar essa eficiência. Daqui a pouco subir para 90%, para 85% pelo menos, aumentar esse nosso indicador aqui, porque aumentando ele, pessoal, nós vamos automaticamente elevar a capacidade efetiva e nós não vamos ter esse problema aqui de sobrecarga, nem leve nem forte, tá? Se nós aumentarmos um pouquinho mais aí. Então, dá para dar uma pensada em melhoria de eficiência na nossa estrutura produtiva, tá? Então, ao invés de o plano ser não factível, daqui a pouco ele está com um plano gerenciável em si. E aí o que nós temos? Possíveis ações corretivas. Podemos reprogramar parte da produção da semana 4 para a semana 1, que tem folga de 6,5. Ou seja, um exemplo, nós podemos antecipar 40 unidades de A da semana 4 para a semana 1, fazer uma carga adicional, então, de 4 horas, 40 vezes 0,10, tá? Sem novo setup, se produzido no mesmo lote, porque já tem o setup daquele lote. Na semana 1, passaria de 19,5 para 23,5, ainda abaixo das 26, mas está dentro de uma estrutura gerenciável em si. E na semana 4, reduziria sua carga de 30 para 26. Fica viável o plano em si. Ou nós podemos, ou se você não quer reprogramar em si, nós podemos adicionar horas extras na produção na semana 4, então 4 horas de overtime na CS1, ou também terceirizar parte da usinagem de A ou de B nessa semana. Olha só, pessoal, o que seria melhor? Eu vou reprogramar, adicionar hora extra ou terceirizar? Olha, por experiência, pessoal, deixe nos comentários o que você faria. Eu faria por questão lógica. O primeiro era, se eu tivesse só essas 3 alternativas, eu reprogramaria, tá? Só essas 3. Mas agora, vendo um pouco mais, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater na eficiência. Esse é o ponto. Então, aqui a melhoria contínua em si, a eficiência, melhorar ela de 80%.
trabalhar para 85, a verificar mapeamento de gargalos, utilizar o mapa do fluxo de valor do estado atual para mapear onde que estão os problemas em si, tá? Então, isto aqui é uma estrutura de melhoria de eficiência em si, tá? E aí sim, se não deu certo, aí eu vou ter que começar a possíveis ações corretivas em si. Aí eu vou começar a pensar aqui em reprogramar, tá? Depois, hora extra e terceirização, tá? São recursos, eu diria assim, recursos extremos numa estrutura de produção, tá? Que você vai deixar para o final em si. Então, pessoal, aqui nós fechamos a nossa estrutura, tá? Do RCCP, do planejamento aproximado da capacidade, ou planejamento grosseiro da capacidade. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixe para nós aqui nos comentários. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.